Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copabel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá Brasil, olá amigos produtores rurais, muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro desta terça-feira, 5 de agosto de 2025, um dia muito esquisito, está aparecendo aqui o meu fundo aqui, o meu mato dentro, né? Um tempo esquisito, deu uma nesguinha de sol, mas há previsão de chuvas, vem mais frio aí, temos muita informação do tempo, mas o tempo está quase que exemplificando o que está acontecendo com a vida nacional hoje, um dia muito complicado depois da informação que todos já têm conhecimento da prisão domiciliar, mas prisão de Jair Bolsonaro desde ontem à tarde, começo da noite, por ordem de Alexandre de Moraes, presidente do STF, ministro do STF. Bom, nesse instante aí começam as reações e hoje é um dia onde se comenta muito em termos de paralisação do país, das forças de trabalho, das estradas, e nesse instante a oposição está reunida no Congresso para paralisar também o Congresso. Eles querem pressionar, a oposição quer pressionar o presidente da Câmara, o Mota, e o Alcolumbre do Senado para conseguirem a pauta, pelo menos colocar em pauta a discussão da anistia geral ampla e restrita para todos, inclusive para o ex-presidente Bolsonaro, e também o impeachment de Alexandre de Moraes, para o juiz. O impeachment, claro, que vai ser coordenado pelo Senado, mas precisa da aprovação do Congresso, enfim, da decisão do Congresso, que é uma decisão muito difícil, muito complicada. Mas há um movimento muito grande, porque no momento que se paralisa o Congresso, paralisa as pautas de governo, não é? Paralisa o país de certa forma. Enquanto que aqui no chão, né, no dia a dia, já tivemos manifestações ontem. Em Brasília, teremos previsão de manifestação também em São Paulo. Começam as manifestações pipocando por todo o país. E a tendência também, a gente ouve, de que os caminhoneiros poderão paralisar as estradas e paralisar o país. Vamos mostrar também logo já um dos motivos da insatisfação da maioria da população com a economia, onde nós estamos com um problema muito grave em termos de sentimento da população com relação à nossa economia. É disso que se trata. Mas vamos aos fatos. Primeiro, esse fato onde a oposição tenta paralisar o Congresso. E ontem, então, as manchetes, escolhemos a manchete da Reuters, publicada pela Investing, dizendo que o ministro Moraes decretou prisão domiciliar de Bolsonaro, né? E a defesa de Bolsonaro diz que vai recorrer, inclusive ela se dizendo assim, extremamente surpresa com a prisão, porque estava explícito quando o Alexandre de Moraes determinou o uso de tornozeleira para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele poderia se manifestar, que ele poderia dar entrevista, que ele poderia participar de debates, poderia participar da vida nacional, ele não estava censurado. Aí, para a surpresa da defesa e do próprio Bolsonaro, ele foi censurado e preso. É disso que se trata. A segunda manchete mostra isso, o Davi está dizendo, a frase que provocou a prisão de Bolsonaro. É uma frase que, evidentemente, não tem nenhum teor, nenhuma conotação subversiva. É uma frase que ele gravou no celular do filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, que estava no palanque lá no Rio de Janeiro. O filho ligou para ele e ele respondeu, gravou. E depois o senador Flávio até apagou essa frase. Mas analisem, né, os senhores como juízes, por favor, se essa frase, boa tarde Copacabana, boa tarde meu Brasil, é pela nossa liberdade, estamos juntos. Somente isso. Qual é o teor subversivo? O que pode com isso provocar a prisão do maior líder político que nós temos na atualidade?
Por que isso? Por que essa censura? Por que esse absurdo? É disso que se trata, e você que nos assiste, você é o juiz da nossa vida, do futuro do nosso país, juiz das suas vidas, dos seus filhos, né? E do nosso país. Boa tarde, Copacabana, boa tarde, meu Brasil, é pela nossa liberdade, estamos juntos. Por causa dessa frase, o Bolsonaro está preso. E tem uma outra informação aí do Alexandre de Moraes dizendo que se ele descumprir a domiciliar, sair para o médico, sei lá, não se sabe o que ele pode fazer, ele vai ter a prisão preventiva. Há uma conversa de que o 7 de setembro poderá ser a data escolhida para a prisão do Bolsonaro. Segundo também informações da imprensa que cobre o STF, os ministros, a maioria dos ministros presentes que são contra o Bolsonaro, querem vê-lo atrás das grades e não simplesmente preso em casa. É nessa situação que nós estamos nesse momento, onde o absurdo dos absurdos, né, se acumula a cada minuto, a cada segundo, onde a gente percebe que nós estamos, como diz a oposição, debaixo de uma ditadura, de um homem só, que não foi eleito por ninguém, né, comandando a vida nacional de 230 milhões de pessoas, de um país que se diz democrata, mas onde o Bolsonaro não pode se pronunciar. Qual é o problema de Jair Bolsonaro se pronunciar? Qual é o problema? Qual é o temor? Por que ele não pode falar? Nós vamos passar essas informações a limpo, com a maior possibilidade de ter, inclusive, o senador Luiz Carlos Reis, que está nesse instante no Congresso, no encontro de líderes que discute a paralisação do Congresso. Talvez ele participe conosco, que der tempo, né? Se der possibilidades, ele participa conosco aqui ao vivo nesta nossa edição. Bom, aqui é Tempo e Dinheiro, vamos ao tempo. Temos aqui informações da Revista Oeste, dizendo que a frente fria provoca chuvas em várias regiões do Brasil nesta terça-feira. A massa de ar frio atinge o sul do país, também vai alcançar o sudeste e parte do centro-oeste. Nós temos uma imagem do Agrotempo mostrando que esse frio aí já é para setembro. Nós vamos ter eventos de frio agora dia 10, uma massa bem fria. Agora dia 10, essa é a frente que está entrando, mas dia 10 tem uma previsão de frio bem forte. No final de agosto teremos uma outra massa de ar frio e no começo de setembro o frio continua, segundo o Agrotempo. Então essa é a imagem da primeira semana de setembro, que teremos uma outra frente fria no país. Imagine, começando a primavera com frio, inclusive com geadas nessas partes mais avermelhadas desse gráfico aí, dessa ilustração. Então o Paraguai vai ter geadas, o Rio Grande do Sul vai ter geadas, o Uruguai vai ter geadas, o Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul bem na divisa com o Paraguai, e São Paulo está livre dessa geada aí. Mas imagine, começo de setembro com essa previsão de frio, e o Sérgio Braga vai trazer mais informações. Falando em Sérgio Braga, deixa eu cumprimentá-lo. Boa tarde, Sérgio Braga. Está esfriando aí em São Paulo? Muito boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. A temperatura está aqui na faixa dos 18, 19. Teve uma madrugada bem fria. A expectativa é que a temperatura caia também, viu, João? Até porque vem muita chuva aí pela frente. A previsão é, inclusive, com alerta para o estado de São Paulo. Por enquanto, está lá localizada em algumas regiões no norte do estado de São Paulo, mas ela vem com tudo. Inclusive, João, a manchete da própria Folha de São Paulo mostrando que uma frente fria vai provocar chuva, a temperatura máxima de 18 graus está sendo registrado hoje, nesta terça-feira, e a condição, a mudança nas condições do clima, depois de um final de semana com muito calor, é de que chova em algumas regiões do estado de São Paulo, também no litoral. Mas daqui a pouquinho a gente traz mais informações, detalhes do que acontece com o clima em todo o Brasil. Chove no sul, chove em parte do Mato Grosso do Sul, nos extremos do Brasil. Só no miolo que continua com tempo firme, condições de umidade bem abaixo do ideal, João. Tá, nós falamos do tempo, né, falamos de política, de tempo, temos duas manchetes na mídia de dinheiro. Vou pedir para o Davi colocar uma da Gazeta do Povo, dizendo que o tarifaço afugenta os investimentos estrangeiros aqui no Brasil. A Bolsa Brasileira já perdeu 6 bilhões de reais de investimentos lá na Bolsa em um mês. É o pior julho em 4 anos. E temos uma outra também, essa daí, 6 bilhões em um mês. É o dinheiro que foi retirado da Bolsa
com medo do que vai acontecer com o Brasil por força do tarifaço. E também o Datafolha está mostrando que o pessimismo cresce e 45% dos brasileiros estão dizendo que a situação econômica do Brasil vai de mal a pior, vai piorar, e nós vamos mostrar os gráficos daqui a pouco. Esse é o sentimento da nação, onde, né, por falta de um bom sentido, vamos dizer assim, querem prender o Bolsonaro, calar o Bolsonaro, que certamente iria protestar com essa situação econômica do nosso país. No seu governo havia uma tendência de alta. Agora é essa situação que nós estamos vivenciando, infelizmente. Mas agora nós vamos mostrar a nossa bandeira, porque é nela que a gente se firma e se norteia todos os nossos dias, o nosso programa, é a mensagem que a gente passa, baseado sempre na força do produtor brasileiro, e com ela a gente pode dizer que o Brasil vencerá. Hoje nós estamos com a edição de Davi da Luz, então, Davi, dito isso, vamos em frente com essa mais uma edição do Tempo e Dinheiro no ar. Muito bem, sejam todos bem-vindos a essa edição do Tempo e Dinheiro, terça-feira, 5 de agosto de 2025. Este dia complicado, pesado, mas estamos atentos às notícias para que os senhores e a senhora sejam os produtores rurais, mas bem informados do meu Brasil. Agora eu chamarei os destaques dos nossos especialistas, começando pelo Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, João Batista. O dia está quente, né? Quente lá em Brasília. O que vai sair de lá? A grande questão é que o temor é que venha sanções mais fortes agora do governo americano, aí, principalmente no quesito Rússia. Tem grande chance de a gente levar uma bordoada aí. É um alerta aos produtores, pode ter problema aí para abastecimento de fertilizantes aí que tem origem na Rússia nos próximos meses. Tem um risco grande aí que vem pela frente. Além disso, tem o risco do diesel. Será que o Brasil aí vai se opor aos Estados Unidos aí nas novas sanções que estão surgindo? E o Mercadão? O Mercadão hoje, Chicago com leve alta e o mercado brasileiro também em alta. Prêmios no melhor nível do ano, o prêmio melhorou, as cotações de balcão melhoraram, o mercado de Porto melhorou, tudo isso daqui a pouco no Tempo e Dinheiro, em terça-feira quente, João Batista. Além de que temos aí os dados da safra americana, já vamos mostrar tudo isso aí. O destaque vai ser o quê? Uma nova massa de ar frio chegando aqui no sul e um período de frio se aproximando. Detalhes na previsão. O mercado, nesta terça-feira, se comporta principalmente para o café, oscilando em várias pontas, hora positivo, hora no negativo, agora sobe, mas vamos conferir todas as informações direto na tela, o que acontece com o mercado, primeiro na Bolsa de Chicago, com a soja, que está aí bem próximo da estabilidade, aos $9,94 mais 62, o milho segue do lado negativo, 0,89 de queda, $4,2,60, trigo negociado com queda de 1,47% a $5 mais 8,40. Não aparece na tela café robusta, agora já bateu mais de 1% de alta, agora 0,26% em Londres, a $3.428 por tonelada. O café arábica sobe, está aí aos 297,80 com alta de 3,21%. Açúcar em queda, 0,74% a 16,13%, e algodão sobe 0,80 a 67,17%. Petróleo, $65,34 o barril, 1,43 de queda. Ouro a $3.440,81 por onça, Troy sobe 0,43%. No mercado cambial, o dólar, vamos dar uma olhadinha como é que está o dólar? 0,19 de alta, R$ 5,50 mais 85. O índice Bovespa, ações negociadas na B3, 0,22 de alta, 133.258 pontos. Mais uma vez, vamos conferir a soja na Bolsa de Chicago. As negociações por lá agora estão mistas. Agosto a $9,70,25, 1,25 de alta. Setembro recua 0,5% a $9,74,75. Novembro, $9,94,50. Janeiro, $10,13 estável. A Bolsa de Chicago está aí, portanto, a $9,94,62,
com ligeira alta no vencimento mais curto. Quanto ao café negociado em Nova York, mais uma vez, vamos dar uma olhadinha. Como é que está o café, Davi? Dá uma piscadinha aí, está aí 2,82 de alta, 296,75, sobe o café também em Nova York. E o boi gordo, esse começou a virada, pelo menos a expectativa de que o mercado siga firme lá na B3, as 3 primeiras posições, aliás, 4 posições, todas elas hoje devolvem parte do ganho de ontem, houve muita recompra, hoje já devolvem os lucros, né, realizados desde a alta de ontem, 317 o agosto, setembro 325,95, outubro 335,15, novembro R$338 por arroba, portanto, está aí o mercado acompanhando na B3 uma realização de lucros. Mercado físico, entre 32 praças pesquisadas pela Scott tiveram alta, 20 praças. 295,50, referência São Paulo, Barretos, Araçatuba, boi comum a prazo. Sudoeste do MT 285,50, Cuiabá e também a região sudeste do MT 285,50. Daqui a pouquinho, Tiago Bernardino, direto CPE, tem Isabela Camargo também, direto de Bebedouro, conversando conosco nessa edição Tempo e Dinheiro sobre o mercado de pecuária, João Batista. Sim, não só pecuária, mas também todas as demais informações lá no clube. São 15 editorias para você nesse agrupamento de informações, né, que nós temos à sua disposição. É o clube dos assinantes do Tempo e Dinheiro, né? É uma comunidade de informação, né? São vários grupos de WhatsApp, 15 grupos para uma assinatura só que você venha a fazer. Com essa assinatura você nos ajuda a falar cada vez mais alto e mais longe e em troca nós lhe damos o melhor serviço em tempo real do agro brasileiro. Você vai fazer negócios, vai comprar ou vai vender? Entre no clube para você saber, principalmente agora, daqui a pouco, o Vladimir vai falar dos prêmios nos portos. Acabou de fazer as chamadas agora, dizendo que os prêmios estão subindo nos portos, os negócios aqui no Brasil estão bem melhores, claro, que lá em Chicago que estão paradas, as cotações, então, é aqui dentro do Brasil. E aí o condicionante maior para os preços são os prêmios nos portos, né? Os chineses estão comprando, dando prêmios para você vender soja para eles. Então, qual é o prêmio? Saiba lá dentro do clube. Ligue agora, você tem 7 dias grátis para experimentar. 199-9813-2915. Mande um zap para esse telefone, a dona Léa da Luz terá o imenso prazer de colocá-lo dentro como mais integrante dos nossos amigos que nos apoiam aqui através do Clube do Tempo e Dinheiro. É um clube fechado, só tem gente profissional lá dentro, com informações exclusivas comandadas pelo Giovanni Lorenzon. Então não perca esta oportunidade, 7 dias grátis para você experimentar. Davi, de novo o telefone. Ó, anotem aí o telefone, você que está ouvindo o Tempo e Dinheiro nas suas rádios aí. 199-9813-2915 é o telefone, é o zap do Tempo e Dinheiro. Mande uma mensagem, quero entrar. 7 dias grátis e você vai se transformar no produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Agora, as manchetes desta terça-feira com base nas informações do Notícias Agrícolas, narração do Sérgio Braga. Produção de DDGs avança no Nordeste com redução de custos para a pecuária e abre novas fronteiras de exportação. Com alto teor de proteína e produção crescente, o produto do milho transforma o cenário da nutrição animal do Brasil. Batata CPE. Chuvas nas praças paulistas reduzem a oferta no atacado. Trigo. Preços caem pelo 3º mês seguido, segundo o CPE. Açúcar. Preços encerram julho estáveis e a média mensal cai 6%. Etanol CPE. Com o vendedor firme, a alta de preço se intensifica. Muito bem, agora as principais manchetes da economia e da política no mundo e do Brasil. Sérgio Braga, é com você. Do Estadão, gestos do governo Lula provocaram Estados Unidos e geraram tarifaço de Trump, diz Paulo Scaff, eleito para presidir a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo a partir de janeiro de 2026. Do Notícias Agrícolas, novas mensagens vazadas sugerem, entre aspas, justiça paralela de Moraes no 8 de janeiro. As mensagens indicam que a estrutura do TSE, Tribunal Superior Eleitoral,
teria sido usada para investigar os atos de 8 de janeiro. Da Gazeta do Povo, oposição fala em ditadura declarada após Moraes decretar prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Da CNN, Estados Unidos condenam decisão de Moraes. Entre aspas, deixem Bolsonaro falar. Departamento de Estado afirmou que responsabilizará todos que forem cúmplices da conduta do STF. Da Folha de São Paulo, Tarcísio diz que prisão de Bolsonaro é absurda e não houve crime. Ninguém consegue provar que Bolsonaro cometeu algum crime, disse Tarcísio de Freitas. Da Folha de São Paulo, defesa diz que Bolsonaro não descumpriu ordens de Moraes e questiona a prisão. Entre aspas, cabe lembrar que na última decisão constou expressamente que, em momento algum, Jair Bolsonaro foi proibido de conceder entrevista ou proferir discursos em eventos políticos. Ele seguiu rigorosamente essa determinação, fecha aspas, disseram os advogados de Jair Bolsonaro. Da Folha de São Paulo, Mônica Bergamo, STF deve mandar Bolsonaro para regime fechado depois da condenação. Informações fortíssimas num dia muito quente, de muita indagação, de muita decisão ou indecisão. Mas, assim, nós tivemos aí, pela ordem, o Sérgio Braga lembrando que nós estamos simultaneamente recebendo informações do lava-toga, ou esse vazamento de informações que compromete em muito o Alexandre de Moraes, que conduziu o STF e também o STF, o Superior Tribunal Eleitoral, contra os bolsonaristas, principalmente durante a eleição e agora, com perseguições, pessoas presas porque protestaram, né, não aceitaram as informações e estão na cadeia nesse instante. Né? Temos presos políticos, por isso que a oposição fala em ditadura declarada, enquanto que o governo Trump simplesmente diz assim, deixe o Bolsonaro falar. Qual é o problema? O problema é esse que nós vamos mostrar agora, onde a Folha de São Paulo diz que o pessimismo cresce e 45% dos brasileiros dizem que a situação econômica do Brasil vai piorar. Então, assim, o Datafolha perguntou, nos próximos meses, pode deixar a tela, Davi, nos próximos meses a situação econômica do país vai melhorar, vai piorar ou vai ficar como está? 45%, ou o vermelho lá, diz que vai piorar. Esse é o sentimento da nação. Também uma segunda pergunta, pode colocar outra tela, Davi. Nos últimos meses, perguntou a Folha, o Datafolha, a situação econômica do país mudou? Não, piorou. Olha o gráfico vermelho, só aumentou. Ou seja, nós estamos com um percentual de rejeição, de não aceitação ou de entendimento da economia, que é o maior percentual desde março de 2021. Não se tinha esse sentimento de medo, de derrota com a economia brasileira. O que aconteceu em março de 2021 foi a Covid. Então, assim, é o mesmo sentimento, ou até maior que quando na época da Covid. E o que nós estamos presenciando? Qual é a Covid que nós estamos vivenciando nesse instante? É o governo Lula, que não aceita, e o Alexandre de Moraes, que não aceitou esta frase dita por Bolsonaro no celular do filho dele. Boa tarde, Copacabana. Boa tarde, meu Brasil. É pela nossa liberdade. Estamos juntos. Qual é o teor subversivo dessa frase que mereça prender o ex-presidente? Insisto em dizer, o personagem mais popular do país. Qual é o teor subversivo, senhores? Agora, temos uma outra frase. Uma frase que surgiu hoje, que é um horror feito por esse personagem, Felipe Santa Cruz. Percebam? Felipe Santa Cruz é o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Olha o que ele escreveu hoje. Ele escreveu, não só falou, ele escreveu. Se para ele, o Bolsonaro significa traição aos cânones democráticos. No meu mundo ideal, diz o Felipe Santa Cruz, o ideal seria a pena de morte de Bolsonaro. Bala na nuca de Bolsonaro, diz o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. É inadmissível. Se fosse um canalha qualquer, se fosse um imbecil qualquer, se fosse um idiota qualquer,
Até passava. Mas o ex-presidente da ordem, da OAB, senhores, bala na nuca. É disso que se trata? Por isso que a gente continua em defesa da liberdade e principalmente em defesa de quem sustenta o país, que é o agro brasileiro. Tempo e dinheiro em defesa da liberdade, em defesa do agro. Muito bem, vamos em frente agora, vamos falar de meteorologia. Vamos chamar o Sérgio Braga. Sérgio Braga, é com você, notícias do tempo hoje. Vamos falar sobre a previsão para hoje, também para os próximos dias, destacando inclusive a chegada de uma frente fria aqui no estado de São Paulo, que deve provocar temperaturas mais baixas, chuvas intensas, tanto é que o IMET alerta, né, emite um alerta laranja, né, para chuvas intensas no estado de São Paulo, que estão chegando pela região norte do Brasil nesse momento. O Agora Rio Grande do Sul destaca sobre a previsão que volta a chover, fazer frio no Rio Grande do Sul, uma chuva fraca em boa parte do estado, a instabilidade em parte do litoral norte, aliás, no litoral também no norte do estado, a temperatura pode chegar até 1 grau no sul, ou seja, despencar a temperatura no Rio Grande do Sul. Vamos dar uma olhadinha também o mapa INMET, que mostra a situação nesse momento. Chuvas ao norte já era esperado, ao leste ou faixa litorânea do Nordeste, e também boa parte da região sul e sudeste, com exceção dos estados ali do Rio Grande do Sul, que tem pouca chuva, são pontuais nesse momento, mas tem muita chuva registrada também no estado de Santa Catarina, Paraná. A expectativa de que chuva chegue no estado de São Paulo, parte do sul de Minas Gerais, também parte de Goiás, no Triângulo Mineiro, Mato Grosso do Sul, e o Brasil Central continua com condição de clima seco, né? Tempo mais firme. Vamos dar uma olhadinha em tempo real essa situação. Esse é o satélite Cosmo, mostrando exatamente essa passagem dessa frente fria, muita chuva concentrada e vindo, sobretudo, para o estado ou a região sudeste do Brasil. Portanto, um alerta de muita chuva passando pelo norte, esse corredor de umidade avançando aqui em direção ao litoral. Vamos dar uma olhadinha também a previsão para os próximos 7 dias. Vamos lá, Davi da Luz. Bom, a previsão do tempo vai de amanhã, dia 6, até o dia 12, próxima terça-feira, muita chuva concentrada no sul do Brasil, principalmente sobre a faixa leste do Nordeste e norte do Brasil. No dia 8, próxima sexta-feira, volta uma nova frente fria, levando chuvas pesadas a todos os estados do sul, também litoral do estado de São Paulo, parte do Mato Grosso do Sul. No dia 9, a chuva começa a dar uma trégua na região sul, mas mesmo assim, pontualmente, com muitas precipitações registradas no próximo dia 11, segunda-feira. Brasil Central continua com um tempo seco na terça-feira que vem e chuvas concentradas no litoral do Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, litoral também do Nordeste e Norte do Brasil. Brasil Central e região Sul, no dia 12, permanece com tempo mais firme e seco. Tranquilo. Bom, e vamos agora à previsão do tempo, saber com o Ronaldo Coutinho direto, lá da Serra Catarinense, como é que fica a previsão para os próximos dias. Será que a temperatura vai cair muito? Ronaldo, boa tarde para você. Boa tarde. Estamos aqui, ó. Nos próximos 5 dias, de 5 a 9 de agosto, nós temos o quê? O tradicional, chuva no sul, no norte e no leste. Então, no sul, essa chuva vem quando? Principalmente um pouquinho hoje, estamos com chuva agora, inclusive tem aqui, ó, no radar, nós temos áreas de chuva aqui no leste de Santa Catarina, e depois, né, do decorrer da quinta-feira, a chuva volta. Quarta-feira, a condição de chuva tem aqui, ó, mais nessa parte aqui do sul, e na quinta forma outra frente fria, avança aqui pelo estado e pela região sul. Então, essa chuva que vocês estão vendo aqui no Rio Grande, Santa Catarina e sul do Paraná, vai vir agora entre quinta e sexta-feira. Nas outras áreas, pouca chuva. Mato Grosso do Sul também, essa chuva aqui vem mais na quinta e sexta, São Paulo mesma situação e Rio de Janeiro. Aqui mais ao centro do país, o normal, que é tempo seco, alguma chuva aqui entre Pernambuco e Alagoas, e chuvas aqui mais ao norte, que é o de praxe. Então, resumindo, norte, sul e leste, alguma chuva. Na área central, tempo seco de costume. De 5 a 19, 15 dias, boa chuva aqui ao norte do Brasil, principalmente do Equador para cima, mas pega boa parte do Amazonas,
Aumenta a chuva no Acre, Rondônia, não é época, é uma situação boa. E aqui ó, no oeste do Mato Grosso também alguma chuvinha, por causa de uma friagem que vai entrar agora no fim de semana. No Nordeste nós temos áreas de chuva com mais intensidade aqui de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, litoral da Bahia, toda essa faixa de Natal até o sul da Bahia, pela região do litoral, avançando um pouco aqui na Cealba, é onde tem chuva. Pouquinha coisa nessa área aqui, entre o semiárido da Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, alguma coisinha aqui no Ceará, norte do Piauí, e aqui ó, no Maranhão também surpreende aqui, ó, de São Luís em direção à divisa com o Pará. Na área central do país, tempo seco. No Mato Grosso do Sul, alguma chuva, um pouco agora, outro pouco no final da semana que vem. São Paulo também, Rio, Espírito Santo, mais aqui no sul de São Paulo e uma boa chuva aqui no sul no decorrer dessa semana e também no final da outra semana. Provavelmente lá pelo dia 15, 16 deve ter outra frente fria. E vamos ter o quê? Na anomalia, positivo nos próximos 15 dias, toda essa região aqui, ó, desde o Amazonas até o Maranhão, grande parte do país normal e um pouco abaixo da média aqui no Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas e um pouquinho acima aqui no meio de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Na primeira semana um pouco mais úmido, na segunda semana mais dentro do normal. E na parte da temperatura, de 5 a 11, uma grande massa de ar frio vai atingir aqui o centro-sul. Inclusive fica bem frio, com uma anomalia bem negativa nessa região aqui, entre 7 e 12 de agosto. Então vamos ter um período prolongado de frio aí pela frente. Pode ter geada aqui no sul de Minas e no Cerrado Mineiro ali entre os dias 10, 11 e 12. Está no limite de trazer uma outra preocupação para uma outra lavoura de café. Mínimas entre 0 e 4 graus em algumas lavouras, tanto aqui próximo a Patrocínio, quanto aqui também no sul de Minas e também no sul de São Paulo, aqui na Mogiana. Também várias áreas de São Paulo geada, no Mato Grosso do Sul também, já no sábado e domingo, e no sul do Brasil. Fica com risco de geada nas áreas de fruta, a partir, talvez uma geada negra no sábado e geada normal no domingo e principalmente segunda, terça e quarta da semana que vem. O pessoal da fruta aqui vai ter que ter muita preocupação. Tu vê que a friagem, ela pega toda essa parte aqui do Brasil. Mais tarde o frio vai avançar também na direção do norte de Minas e Bahia e também aqui no Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então está sinalizando um período frio agora em agosto. Começa nessa quinta-feira, sexta. Hoje deu geada no Rio Grande do Sul, acho que ficou em torno de 0 grau ali em Pinheiro Machado, região da Campanha. Amanhã também tem alguma geadinha por lá. Aqui até na Serra também faz frio, mas o frio forte começa a chegar na quinta-feira no Rio Grande do Sul e sexta-feira em Santa Catarina e Paraná. E aí no fim de semana desaba a temperatura e semana que vem vai ser uma semana bem fria. A princípio, até o dia 18, 20 de agosto, temperaturas abaixo do normal em todo o centro-sul do país e em termos de chuva está melhor do que julho, pelo menos isso. Acompanhe aqui o nosso canal, não deixe de se inscrever, Tempo e Dinheiro também. Da Climatea, Ronaldo Coutinho. Pois é, e já antecipamos, vamos mostrar novamente uma nova tela de frios para setembro. Ó, primeira semana de setembro nós temos essa configuração de uma outra frente de frio, setembro. Né? E essas partes mais avermelhadas, espero que vocês consigam ver na tela de vocês, as partes mais avermelhadas por dentro desse azulão, significa área de geadas. Serão geadas fracas, não muita intensidade, pelo menos até o momento, é o que se pode antever daqui a um mês, né? O Agrotempo está dizendo isso, mas geadas no Paraguai, no Rio Grande do Sul, no Uruguai. Não teremos no Paraná, né? Lá no oeste do Paraná teremos mais frio, mas não geadas. São Paulo também nem frio teremos, mas teremos frio no sul do Mato Grosso do Sul. Pessoal, isso é a primeira parte, primeira quinzena de setembro. A primavera está aí batendo no calendário, já batendo para entrar e queremos mais uma onda de frio. Então ficamos assim. Estamos com esse frio agora que está entrando agora, nesta terça-feira. Teremos uma segunda onda no final de semana, que aí vai ser uma onda bem fria. O Coutinho já está alertando, né, que começa dia 8, dia 10 é o ápice desse frio. Teremos uma terceira onda no final de agosto e uma quarta agora entrando em setembro. Uma sequência de frios até o início da primavera. E o nosso serviço aqui do Tempo e Dinheiro é acompanhar e passar essas informações para vocês. Aliás, essas ondas a gente já tinha antecipado anteriormente, graças às informações do Agrotempo lá do Almir Trevisan,
e a participação constante aqui do nosso Ronaldo Coutinho e também dos nossos amigos que nos informam aqui, os membros do Tempo e Dinheiro no YouTube, como, por exemplo, o Vinícius, lá de Toledo. Ontem eles ganharam 60 milímetros lá no oeste do Paraná. O Neymar Fensky, do oeste de Santa Catarina, tempo nublado agora, sem sol no oeste de Santa Catarina, 17 graus, à espera do sol para continuar dessecando e fazendo coberturas de solo. E a Fabiana Silveira, de Piratini, lá no sul do Rio Grande do Sul, 10 graus agora, ventinho gelado, baixou a temperatura novamente, mas também tem sol, né? Aparecem névoas de sol. Vamos em frente, não podemos desanimar, diz a Fabiana Silveira, eu faço dela as minhas palavras. Então vamos em frente, entrem no Clube do Tempo e Dinheiro, seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil, ali tem um grupo só dedicado ao clima, então vamos em frente. Daqui a pouquinho, o Vlamir Brandalize, falando dos preços da soja que estão bem aqui dentro do Brasil, com os prêmios e também do milho. É um instante só. Vamos em frente. Tem uma dica para você melhorar o seu negócio. Consórcio LS Tractor. Venha saber mais. Se você está querendo investir na sua produção, eu tenho uma dica. Faz um consórcio da LS Tractor. Você vai programar a sua compra sem juros e até 120 meses para pagar. Então passa lá na concessionária LS Tractor para conversar com o pessoal. Aí com certeza você vai dar show. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. A gente aqui no Tempo e Dinheiro, a gente costuma dizer, Altamiro, que você está fazendo, está trazendo uma revolução para a agricultura, uma revolução bem brasileira, né? No caso da cana, claro, todo mundo sabe que o grande problema é a renovação. Isso. Ou seja, uma cana-soca dura de 5 a 6 safras. Isso aí. Você está propondo quantas safras? Olha, nós já estamos com cana, que foi pego ela com 48 toneladas no 9º corte, estamos chegando agora no 13º corte para 90 toneladas. O que a gente está provando ao produtor? É possível? Mas nem sempre é viável. Nós não queremos, João Batista, pegar uma cana que não é mais rentável e levantar ela e colocar ela em produção para o produtor, mas sim pegar um plantio de cana com as nossas tecnologias colocadas desde o suco do plantio e manter essa cana de 15 a 20 anos no campo com alta produtividade. Esse é o nosso objetivo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Muito bem, volta com vocês, Tempo e Dinheiro, desta terça-feira, 5 de agosto de 2025, pelo menos nos grãos para a soja aqui no Brasil, temos boas notícias. A China continua comprando forte aqui no Brasil e os prêmios já estão pagando $2 acima de Chicago. Por isso que eu digo, quer ver o prêmio, tem que entrar lá no clube. Daqui a pouco a gente passa o telefone novamente, porque agora eu quero saber dos preços da soja em Chicago, sem a China, tá uma nhaca. A soja lá para novembro, 9,94,62, sobe levinho, está de lado, está lateralizado. Olha que palavra bonita. Mas o gráfico mostra a derrocada da soja sem o comprador China lá em Chicago. E por isso que as cotações estão dessa maneira, que abre as quatro... Olha as cotações, está de mal a pior, estão fraquinhas. Agosto, 9,70, setembro, 9,74, novembro, 9,94,5. Olha o novembro, está abaixo de 10. Só o janeiro, né? Janeiro, lá longe, 10 e 12 agora no vermelho, 10 e 12, 75. 10 e 12 ainda no vermelho, hein? Puxa vida. Vamos ver aqui as cotações da soja no Brasil. Base B3, a Bolsa Brasileira
que tem base no Porto de Paranaguá. Os dois vencimentos no verde. Setembro, $21,52 a saca. Novembro, 21,95. Janeiro, 22,36. Vamos às boas notícias da soja aqui para o Brasil. Então vamos ao Vlamir Brandalize. Notícias da soja no ar, Davi. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Dom Vlamir Brandalize, agora está esfriando aqui. E aí, a sua Curitiba? Tá meio fresco, João. Hoje não saiu o sol, tempo nublado, temperatura deve estar uns 10, 12 graus aí fora. Pela manhã estava uns 6, 7 talvez. E aquele dia aí, meio nublado, João. Aquele dia meio triste aí parece lá fora, porque quando não tem sol, o dia fica meio opaco, né? Meio Tá Brasília. nervoso. Tá que nem Meio Brasília, isso aí. Dia meio Alexandre, dias alexandrinos. Bom, vamos lá. Parece-me que no mercado da soja nós temos dois mercados, né? Tem um mercado brasileiro que você vai falar já já e tem um mercado de Chicago que está uma porcaria. Repita aí, Vlamir. Repito porque nós já estamos sabendo que é a falta da China. Né? João, o mercado de Chicago pela manhã até chegou a trabalhar em novembro um pouquinho acima dos $10. Agora está um pouquinho abaixo. Ele não consegue decolar porque a China não está lá, mas ele começou um dia um pouco mais positivo do que está hoje, porque o USDA ontem mostrou aí que teve uma leve queda na qualidade das lavouras, né? Então, as lavouras de soja pioraram um pouco nessa semana frente à semana passada. Só para dar uma ideia, né, como é que está a safra americana de soja, nesse momento, João, 85% das lavouras estão em florescimento. Então, já é uma fase importante. E com relação ao clima, não há problema com relação à flor, porque não tem calor extremo, que é a flor. A flor, ela sente mais o calor extremo. Vagem, 58% fazendo vagem, é a média, está dentro da média. Mas com relação à qualidade, o uso reduziu, né? A semana passada tinha 70% de lavoura boa excelente. Essa semana ele veio com 69%, reduziu 1 ponto. Mas o importante é que esse 1 ponto ele veio para áreas de lavouras péssimas, né? Lavouras péssimas semana passada era 1%. E hoje é 2%. Então isso reduz o potencial da safra americana aí. Só nessa queda, umas 200, 300, 400 mil toneladas a menos que tinha, né? Semana passada poderia chegar perto de 118 milhões de toneladas, agora nessa condição de lavoura, talvez 117.600, no máximo 117.700. Essa é a possibilidade nesse quadro aí de lavouras. Por isso que o mercado pela manhã ele olhou esse relatório do USDA de lavouras, e ele trabalhou levemente positivo. E hoje também teve um novo erro do USDA, como aconteceu na semana passada. O USDA pela manhã já não mandou para nós aqui que os Estados Unidos tinha vendido cerca de, se eu não me engano, 128 mil toneladas de soja, que foi divulgado pela manhã, mas dali um pouco ele já corrigiu que não foram de soja, foi 128 mil toneladas de milho. Então, quando saiu esse anúncio de venda de soja, o mercado até animou um pouquinho, né? Por isso que o novembro chegou a trabalhar um pouquinho acima de $10, porque alguns acreditavam que seria a China voltando, né? Não foi, e não foi nem soja, foi milho. Ele corrigiu aí na sequência e automaticamente é esse mercado que está andando de lado, né? Ele está sem rumo, esperando China e Estados Unidos não definem negociação efetiva. E o mercado muito de olho aqui no Brasil, né? O Brasil segue vendendo forte, prêmios altíssimos, comprador agressivo, e isso está dando fôlego para as cotações aqui no mercado doméstico, né, João? Só um comentário antes de ir para o Brasil, né? Então, o erro, então, lá do USDA foi do estagiário, né? Porque o Trump demitiu praticamente mais de 1.500 funcionários do USDA, também parecia um cabidão, um cabide planetário de funcionários, ele cortou 1.500 cabeças, aí botaram a culpa no estagiário, que só se enganou de vendas para a China de milho. Não, soja. Não, peraí, soja não, milho. Meu Deus do céu. Você pegou o gancho aí, mas parece... Esse corte geral aí foi na época que o Elon Musk estava lá fazendo uma avaliação dos funcionários, e parece que dentro do USA tinha funcionário que tinha 150 anos de idade, mais ou menos. Não, tinha gente morta.
porque já estava lá desde a época que fundaram a Bolsa de Chicago, estava como funcionário. Pois é, o cara putz, já enterrou, já virou pó e estava lá recebendo. Isso acontece lá também, beleza. Agora vamos ao que interessa para nós aqui, o mercado da soja do Brasil. Enquanto isso, a China não fecha negócios com o Trump, mas em algum momento vai, né, Vladimir? Eles precisam... Vai, em algum momento vai, porque eles vão precisar sim, né? Mas essa é a carta na manga, né, da China, é a soja, né? A carta da manga da China é a soja, para ela garantir uma negociação mais a favor dela, né? Porque é um volume grande de necessidade de 15 a 20 milhões de toneladas de soja que a China precisa dos Estados Unidos por ano. Então, isso dá mais ou menos uns 10 bilhões de dólares. Então, é um bom dinheiro numa negociação, né, João? Ok. Mas o fato é que eles estão comprando... Tá. E aqui, sim, agora sim, está comprando forte no Brasil, né? O mercado segue dando condições, o mercado melhorou os níveis hoje em relação aos dias anteriores. Estamos muito perto ou dentro do melhor momento do ano, novamente. Se o Davi tiver o cavalinho encilhado, hoje dia de novo cavalinho encilhado. Ó, o cavalão, aquele cavalão vermelho, Davi. Será que ele tem? Você está com o Davi hoje, o Davi está procurando onde está o cavalão, daqui a pouco ele acha, porque ele estava na outra posição. O mercado de balcão subiu de novo, né, João? Por causa dos prêmios, né? Tudo é em cima do prêmio, porque o dólar não tem ajudado quase nada, o dólar está morno aí, aparentemente o dólar não está preocupado aí com a crise com os Estados Unidos e o Brasil. Mas aparentemente o prêmio segue agressivo e olha aí. E estamos no melhor momento do prêmio do ano, né? Então é cavalinho encilhado de prêmio, né? Que nem você comentou. O comprador está de 190 a 200 pontos aí no setembro e outubro. É o melhor momento, né? Dá quase 5 dólares aí por bushel, aliás, por saca a mais, né? Do que a posição lá de Chicago. Então tá dando 11 dólares e 70 se a gente computar a posição final aí do mês de setembro entre Chicago e prêmio. Então a cotação em dólar melhorou e automaticamente isso também está refletindo no produtor, né? No balcão aí da maioria das regiões hoje subiu na faixa de R$1 a R$1,50 em relação a ontem, em alguns casos até mais. E mercado de Porto também melhorou, né? O mercado de Porto hoje já fala acima de 145 na soja de outubro, né? Teve um indicativo de 146 pela manhã ali no Porto Rio Grande. Tem um produtor do interior do Paraná que me disse que teria conseguido posição de 147 com prazinho e automaticamente o mercado segue com negócios. Entre ontem e hoje, quase 1 milhão de toneladas, João. Impressionante aquele cavalo segurando aquele peso, é impressionante, cara. Viu? Hein, Davi? Que cavalo forte, hein? Bom, olha, vermelhão, bom. Esse é o bonito do cavalo nosso. Zalão. Viu? Deixa eu pedir para o Davi colocar o telefone, tanto do clube para o produtor saber como é que está o prêmio, porque a gente está falando que está 2 dólares acima de Chicago. Você vai fazer negócio sem ver o prêmio? Eu não entendo um negócio desse, pelo amor de Deus. Então ponha, Davi, o telefone para o produtor entrar no clube. Olha, o telefone está aí para você ter 7 dias grátis para experimentar e saber dos prêmios. São 15 editorias, uma delas é a soja. E lá na soja você tem essa informação exclusiva da Branda Lisen para nós aqui no clube, para você que é assinante. 199-9813-2915. Esse é o primeiro telefone, eu quero passar o segundo, mas esse aí, vamos anotar. 199-9813-2915. Cara, eu estou pedindo para você ser assinante, para você nos auxiliar, para fazer o programa, para a gente ficar vivo, falar cada vez mais alto e mais longe. Mas essencialmente para você não perder dinheiro. Né? Ligue lá. Né? Muito bem, aí você vai entrar ali, a dona Léa vai te colocar no clube, muito que bem, isso é um fato. Agora tem um outro telefone para você perguntar quanto custa uma posição para você fazer um hedge. Daqui a pouco eu vou falar de milho. O março na B3 do milho é imperdível. Há uma tendência de pressão, vamos falar com o Vladimir já. Mas, Davi, põe o telefone do nosso assessor de investimentos, que fica lá na G-Trade, que é o... Isso, põe esse telefone aí. Que é o Fernando Sofiati, ele atende nesse telefone, 199-7110-8610. Eu botei o Fernando lá na G-Trade só para isso, para o nosso pessoal ligar. Fernando, quanto está custando um prêmio hoje? Quanto é? Para ver se dá jogo. Se deu margem, vai para frente. Então, ligue, 199-7110-8610, é de graça. 199-7110-8610.
Aí você vai trabalhar com a bolsa, aí já é outro negócio, mas pela saber do preço, isso daí, ó, 19971108610 à sua disposição. Flamir, vamos passar por milho? Vamos lá, João Batista. Com relação Tá à bom. soja, é dia de negócio. Semana boa, né? A semana tá animada, tá movimentada, melhor do que a gente esperava até um pouco. Então, toma informação, né? Ou entre no clube, liga para o Fernando, faz alguma coisa, beleza. Vamos aos preços do milho, Davi. Milho em Chicago no vermelho, hein? Ó, tá perdendo 4 centes hoje. Setembro, 3,83. Dezembro, 4,03. Março, 4,21. Maio, 4,32. Milho no Brasil, na B3. Tchan, tchan, tchan. Também no vermelho. Eu estou ouvindo um zum, dizendo, Vlamir, que esse preço não deve se sustentar. Vamos saber já já. Setembro 66,77, novembro 69,06, janeiro 72,08, março 75,25. Qual é a sua análise, Vlamir? Olha, João Batista, vamos começar pela B3. A B3 hoje está refletindo um pouco também, tem dados aí novos, né, do IMEA, que apontou que a safra agora já é 55 milhões de toneladas do milho Mato Grosso, aumentou, né, a estimativa desse começo de agosto, né. Safra do Paraná provavelmente vai ser maior do que as projeções, do Mato Grosso do Sul vai ser maior que as projeções, de Goiás também. E além de que nós estamos aí vendo uma safra de sorgo chegando maior do que era a expectativa. O produtor investiu bem na tecnologia, nas sementes, e é bem possível que nós vamos chegar a uns 6 milhões de toneladas de sorgo também colhidos. Com isso, acreditamos perto de 110 milhões de toneladas de milho nessa safrinha. Então é um bom volume de milho, né, João? É por isso que as posições de fundamentos no mercado mundial são positivas. Mas como ainda tem grande parte do milho para ser negociado, para frente, o produtor tem praticamente 50% da safra ainda na mão, isso dá umas 55 milhões de toneladas desse milho, aí, umas 3 milhões de toneladas de sorgo, então é muito produto. O ritmo dos negócios nos portos de exportação novos está lento, porque o pessoal está aproveitando vendendo soja. E a gente tem que alertar que talvez chegue lá no fim do ano vai ter muito milho, né? Isso que você está citando. Talvez essa posição longa aí do março de 75, ele possa ser pressionado para baixo quando a gente virar o ano com muito milho. Isso pode acontecer, né, João? Porque a safra americana está andando bem e o mercado de Chicago tem recuado. Por isso que o próprio Porto aí também hoje está um pouco mais fraco do que ontem aqui no Brasil, que reflete pressão negativa na B3, né? Porque nós dependemos de exportar muito milho, senão o mercado do milho interno não se sustenta, João. Essa é a ideia, né, do quadro, né, do milho nacional, né? Deixa eu passar uma posição do que a gente está ouvindo do mercado. Põe as cotações do milho da B3 novamente, Vlamir, ou Davi, porque esse março 75,25 é o que a gente tem sentido assim, o Vlamir tem as informações que dão possibilidades, projeções, mas ele não tem bola de cristal, ele não tem certeza, né? Ele tem informações, possibilidades. Aí o pessoal está dizendo, olha, 75,25, com as informações que o Vlamir está dizendo aí, que já tem um soluço, tem muita produção, pode ser isso, pode ser aquilo, o pessoal diz assim, ó, 75, não sei se continua subindo. Então, é bom fazer uma garantia de preço, fazer um seguro de preço nesse 75 aí. Porque vai que cai, você pelo menos assegurou o 75. Por isso que a gente está insistindo. Faça faça hedge, né? Fazer uma estratégia. Pega uma put é contra a queda. 75 para baixo você está travado. Caiu para 72, o meu é 75, entendeu? E, na verdade, você tem que pagar o prêmio. Então, você tem que tirar a diferença do prêmio. Hoje, esse 75 está girando em torno de R$3 a saca. Deu margem para você? Ligue para o nosso assessor de investimento para tirar exatamente o preço. Davi, põe de novo aí o telefone do Fernando aí. 19971108610. Cara, nós somos chique, nós temos um repórter só para dar o preço para você. O Fernando é assessor de investimento credenciado pela CVM. Fez o exame da CVM, foi uma das maiores notas da CVM. O cara é bom demais. Então, fale com o Fernando Sofiati. 19971108610. Será que 75 não está bom para o março? Você pode fazer um spread também. Não, eu quero... Vai para 85. Beleza, 85 você para 75. Aí você vai gastar R$1. Mas aí é o spread, né? 85, sei lá. Mas
se você pegar uma proteção seca, 75 para baixo, por volta de R$3 você segura esse 75 aí. É uma boa dica, né, Vladimir? João, tem que trabalhar meio protegido, né? Esse é o quadro, né? Porque tem muito milho para negociar, essa é a questão, né? Nós estamos com a comercialização atrasada e mesmo tendo bons fundamentos aí de mercado internacional, a gente tem dificuldade de colocar o produto, né? Nós temos limitação de porto, tem limitação de navios no mercado global. Provavelmente de outubro em diante a China vai botar os navios graneleiros do mundo lá nos portos americanos, ali para novembro, dezembro em diante. Então, ficar de olho nessa situação, João, porque a boa notícia é que a safrinha está chegando ao recorde, né? Uma safrinha cheia. Isso é o primeiro ponto positivo para o produtor, né? E enquanto isso, lá no sul, o pessoal começa a plantar milho também. Você recebeu umas imagens lá de Tiradentes do Sul, Rio Grande do Sul. Eu não tenho o nome de quem mandou, você deve saber, mas o plantio está começando. Olha as fotos aí. É do seu amigo, né, Vladimir? Tem que mandar parabéns lá para o Micael, né? Que é o produtor. Micael. Então, Tiradentes do Sul. lavoura está começando o plantio ali naquela região. E planta agora, né? Virada de julho, principalmente com agosto, né? Que já é um milho colhido aí na virada do ano. Depois, na sequência, eles plantam soja, né? Que daí é a soja safrinha, né? Na sequência. Mas o milho do leste do Mato Grosso já foi, viu, Vladimir? Quem está dizendo isso é o seu afilhado, o Rafael Prete, lá da Sinova UPL. Ele estava lá no leste, lá em Canarana, veio descendo, e aí ele fez um relato para nós. Veja aí o depoimento do Rafael Prete, da Sinova. Aí, João Batista, Brandalize, pôr do sol bonito aqui, hein? Querência amada. Saí de Cuiabá, passei em Jaciara, Campo Verde, Primavera, Paranatinga, Gaúcha, Canarana, agora em Querência. Vi algodão, vi um pouco de boi na soqueira de milho, mas não vi um pé de milho em pé, 100% colhido. Não sei como as estatísticas estão falando aí no IMEA, mas não vi milho sendo colhido mais no Mato Grosso não, acho que já Bocuda já passou por tudo. Um abraço, até mais. O seu afilhado não viu nem um pé em pé. Nem um pé em pé. Na região ali, pega o norte, essa região já colheu. Tem algum milho para colher ali no oeste do Mato Grosso, ainda tem algumas áreas, ainda mais na parte ao sul, depois já... Ali no Mato Grosso, provavelmente já acima de 95% do milho colhido e safra recorde de milho mato-grossense. Você tem razão, porque no sul ainda tem algum milho para ser colhido. Por exemplo, lá em Alto Garças, o meu amigo Rodrigo Polo Pires está com o milho dele anunciando que ele vai colher nos próximos dias, se não colher nas próximas horas. Veja o depoimento do Rodrigo Polo Pires. Bom dia, João Batista Olive. Aqui Rodrigo Paulo Pires, do município de Alto Garças, Mato Grosso. Aqui no fundo aqui vocês podem ver o milho, não foi colhido ainda. Ontem deu uma garoa aqui, esfriou um pouco, uma chuvinha fraca, mas choveu. E nós estamos aqui aguardando para terminar a colheita, que ficou atrasada porque a soja foi plantada um pouco tarde por causa da seca, não chovia. Então nós estamos com o milho aqui, ó. Ele tá até bom, né? Porque foi plantado bem fora da janela ideal de plantio. Eu acredito que até o final de semana limpa esse milho aqui. É isso aí, pessoal. Um abraço para todo mundo do Tempo e Dinheiro aí. E chamo todos os produtores a assinar o Tempo e Dinheiro, ferramenta de informação muito importante para todos nós. Um abraço, João. Amigão bom, hein? Vladimir, Rodrigo colabora com a gente dentro do clube, manda informações preciosas, politicamente falando também. Então faça como o Rodrigo indicou aí, entrem no clube, assinem o clube, 19998132915, 7 dias grátis, estão lá as cotações, tem os prêmios nos portos, exclusivo nosso aí que o Vladimir manda pra gente. Não perca o bonde, não deixa o cavalão passar. Vladimir Brandalize, passa a régua aí.
Olha, João, só para fechar aí, como eu comentei, a qualidade, a situação da safra de soja americana, vamos lá no milho para fechar. Hoje o milho, 88% do milho americano em florescimento, a média 89%, está normal. Espigas, 42% formando espigas, a média 40%. Já começou a encher grão, né, fase de grão, que é o milho que vai ser colhido aí no mês de setembro, está com 6%, a média é 6%. E por que o milho está pressionado para baixo hoje? Porque manteve a qualidade do milho com 73% da lavoura boa excelente. A lavoura americana está excelente. Provavelmente vai colher um pouco mais de 400 milhões de toneladas. Mesmo assim, o quadro mundial de milho, se a gente pensar de médio e longo prazo, é um quadro apertado que a produção não atende o consumo não para de crescer. Isso no mundo, e aqui no Brasil é um exemplo, e isso dá fôlego para o milho, que ele está barato, e a tendência dele é melhorar, né? Dá para ver que Chicago também, para o futuro, os longos aí, está 10%, 15% melhor do que o presente. Esse é o quadro do milho lá de Chicago e o mercado internacional, refletindo uma semana de situação boa da safra americana, João Batista. E seguimos em frente com o milho, que está em colheita no Brasil, aí já acima de 85% no Brasil, mais ou menos, hoje, né? Então, o Mato Grosso, mais de 95%. E aí vou dar um spoiler para você, últimas notícias. Parlamentares da oposição anunciam obstrução da pauta no Congresso, prometem pressionar Alcolumbre lá no Senado, pedem anistia geral e restrita para todos, inclusive para o Bolsonaro, e, essencialmente, impeachment de Alexandre de Moraes e fim do foro privilegiado. Vamos mudar o Brasil, Dom Vlamir. Até amanhã. Precisa dar um agito para fazer mudanças importantes para tirar o Brasil do atoleiro e colocar o Brasil nos trilhos. Ó, João Batista, você tirar o homem lá do Supremo, vai liberar até a ferrovia, que ele está engavetado lá, e não libera para a construção da ferrovia aí em cima, no norte do Brasil. É uma notícia boa para o agro também. Por isso que já mostramos aqui, 45% da população não acredita em melhoria na economia se continuar essa situação que nós vivemos. É pior do que o Covid. Então, esse governo que está aí é pior que a Covid. Ponto final e vamos em frente. Até amanhã. Só aí, João Batista. Amanhã, meio de semana. E o cavalinho encilhado passando, né, Davi? Segue o cavalo. O pessoal está aproveitando fazer o cavalo da soja aí. Até amanhã. Tá certo. Davi, deixa eu ver os preços do trigo. Depois vou chamar o Sérgio Braga para falar das cotações dos hortifrutis. Depois, na sequência, vamos tentar tirar o senador Luiz Carlos Reis da reunião lá do Congresso. Tomara que ele nos dê alguns segundos de informação preciosos aqui para animar o tempo e dinheiro. Hoje está um dia difícil, hein? Mas o trigo está caindo lá em Chicago, 9,5. Está caindo bem o trigo, hein? Setembro, 5,07. Dezembro, 5,27,5. Março, 5,46,5. Maio, 5,59,25. Na média, os contratos de Chicago para o trigo perdendo 9 cents. Agora vou ao Sérgio Braga com as notícias dos hortifrutis. Sérgio Braga. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Como sempre, começamos pela apuração feita pelo CPEA para o preço do leite pago ao produtor no captado no mês de junho, pago agora a R$ 2,53 mais 82 no Rio Grande do Sul. Ovo branco, caixa de 30 dúzias em Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo, a R$ 153 mais 41 centavos. Batata Asterix, no atacado, no Rio de Janeiro, saco de 25 quilos a R$ 51,67. Tem o tomate salada longa-vida 2A ao beneficiador em São José de Ubá e região, caixa aberta R$ 73,33. E a manga Palmer ao produtor no Vale do São Francisco a R$ 1,00 mais 44 centavos. Lembrando mais uma vez que a apuração é feita pelo CPEA com apoio da LS Tractor, que hoje também temos o destaque da LS falando sobre o vigor, né, do AMT 7.80. Quem traz essas novidades e informações é o Frederico Olive. Vamos acompanhar o destaque de hoje. E agora a gente chega com esse MT 780, que vem para fazer aquele trabalho mais pesado.
né? Para tracionar a colhedora de café, para tracionar aquela recolhedora de café, aqueles trabalhos que exigem mais potência. Então, nossa proposta é exatamente essa, uma máquina com mais força, com mais torque e com baixo consumo de combustível. Muito bem, estou aqui acompanhando a entrada do senador Luiz Carlos Reis no nosso grid aqui. Eles estão em obstrução, ele está na mesa diretora, obstruindo os trabalhos do Senado para obrigar a que o Alcolumbre coloque a pauta da anistia em votação, do impeachment do Alexandre de Moraes. O senador Luiz Carlos Reis está precisando encontrar alguém para substituir, segurar um pouco. Vamos segurar sim. Então, enquanto isso, vamos ver os preços do café. Vamos chamar o Sérgio Braga com as cotações do café e o Bruno Labs. Sérgio Braga. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Volatilidade para o café hoje, principalmente robusta. Na tela, o que a gente observa é o café arábica na Bolsa de Nova York, que tem alta de 3,67%, bateu novamente os 299,15, 299,15, sobe 3,67%. Demais posições negociadas na Bolsa de Nova York, 298,60, tem um delay ali de alguns minutos, 10 minutos para ser exato. A alta é de 3,48%, dezembro 290,75, 3,23 de alta, março 283,25, 2,96 de alta, maio 277,85, 2,89. Café em Nova York sobe. Na B3, alta de 2,28%, dezembro a saca negociada $355,95, enquanto março $349 mais 5, alta de 1,26%. Não aparece na tela, mas a volatilidade que eu disse é com relação ao café robusta na Bolsa de Londres, que já operou nos dois lados. Já subiu, já tem queda agora de 0,23% a $3.411 por tonelada. No dia já chegou a bater $3.454 a tonelada, agora caiu para $3.411 por tonelada. Bruno Labs, conosco, comenta o mercado do café. Olá, Bruno! Olá, amigos cafeicultores! Vocês estão bem? Bom, fechamento dos pregões ontem, nós tivemos boas altas registradas por ambos os cafés, com destaque para o Conilon. Pessoal, o mercado físico está um pouco mais firme, com pedidas até acima do que a gente teve no mês de julho para agosto, certo? Então o mercado parece querer começar a subir um pouquinho, principalmente no mercado físico, juntamente com a bolsa. Ambos seguem bem sustentados, agora falando dos dois cafés, bem sustentados acima dos suportes. E agora, num cenário muito parecido com o que a gente teve semana passada, precisam romper suas próximas resistências. E vale lembrar, quais são elas? $300 por libra-peso para o Arábica e de $3.500 por tonelada para o Conilon. Mas, pessoal, não basta romper essas resistências. Ele tem que romper e segurar, para talvez nós termos um movimento de alta um pouco mais consistente do que a gente tem visto nesses dias que se passaram. Com preços um pouquinho mais baixos, agora falando do mercado físico, desde maio, as indústrias já reajustaram para baixo, mas em parte, suas tabelas de preço. E, pessoal, olhem só que dado interessante, as vendas já melhoraram consistentemente para as indústrias. Mas atenção, isso é um dado importante porque isto gerará naturalmente uma demanda maior por café à frente. E atenção, deverá fazer com que o prêmio pago por uma saca de café, que hoje está muito baixo, suba muito bem, ficando bastante positivo, muito mais do que está hoje, independente do preço de bolsa lá na frente.
Fique atento. Gostou do conteúdo? Me siga aqui, ó, nas redes sociais. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. O Bruno Labs está tendo uma audiência fantástica, porque realmente ele está falando coisas compreensíveis, com experiência, porque ele é do ramo, ele é do mercado. Bruno Labs, meu amigo, muito obrigado. Olha aqui, nós estamos aqui segurando a entrada do senador Luiz Carlos Reis. A Tatiane, que é da assessoria do senador, está buscando o senador, ele está na mesa diretora do Senado, fazendo um papel importante nesse instante, o senador Luiz Carlos Reis, porque a oposição está obstruindo os trabalhos do Senado, obrigando o Davi Alcolumbre, que é o presidente, a colocar em discussão a anistia e o impeachment, principalmente o impeachment, porque cabe exatamente ao Senado o impeachment do Alexandre de Moraes. Então, assim, como ele está na mesa diretora, ele precisa botar alguém da oposição no lugar dele para continuar a obstrução. Depois ele vem falar conosco, pelo menos é o que a Tatiane, aqui, a assessora dele, está nos informando. Enquanto isso, deixa eu lembrar algumas posições importantes do que está acontecendo hoje no Brasil. Por exemplo, a Gazeta do Povo ouviu juristas sobre essa prisão malucada do Alexandre de Moraes, porque ele tinha prometido aos advogados do Bolsonaro que ele poderia se manifestar. Aí o Bolsonaro gravou uma frase para o filho dele, que estava lá no Rio de Janeiro, e ele foi preso por causa dessa frase. Davi, depois a gente volta com a Gazeta, põe a frase. Olha, pessoal, boa tarde, Copacabana. Boa tarde, meu Brasil. É pela nossa liberdade, estamos juntos. Só isso provocou a prisão da pessoa mais popular do país nesse instante, a figura mais querida do país. Claro que tem um bando de gente que gosta do Lula, mas a maioria está com o Bolsonaro. Já os petistas, representados pelo tal do Felipe Santa Cruz, fez uma frase hoje inaceitável. Só que essa pessoa, esse personagem, não é uma personagem comum. Ele foi até agora há pouco o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a poderosa OAB. Olha o que o Felipe Santa Cruz disse sobre a condenação de Bolsonaro. Ele comemorou, tão feliz, porque a prisão dele, a condenação dele significa, a ação que ele cometeu, significou uma traição aos cânones democráticos. Segundo a visão do Felipe Santa Cruz, diz ele, no meu mundo ideal, o ideal seria a pena de morte para Bolsonaro com bala na nuca. Como é que a gente pode aceitar uma situação dessa? E agora, sim, voltando à Gazeta do Povo, olha a repercussão que a Gazeta do Povo ouviu dos juristas, dizendo, pode colocar, Davi, que os juristas avaliam que a prisão domiciliar de Bolsonaro é abusiva, humilhante e desproporcional. Isso não existe. Ele foi preso sem direito de defesa. Não, ele não foi ouvido, mas por que o senhor fez a frase? O senhor quer derrubar o governo e tal? Não, ninguém ouviu, já prendeu. E pior, senhores, isso também eu vou narrar um fato sabido, que a grande imprensa do Brasil continua sendo dominada pela esquerda, com posições pré-estabelecidas, onde o culpado é a vítima. O Bolsonaro é culpado por ter sido preso. É disso que a gente depreende nesses editoriais de hoje. Por exemplo, do Globo, a jornalista Vera Magalhães disse que radical é o Bolsonaro, não é a justiça. Então, assim, a vítima é culpada. Também para o jornal, o Estadão. Olha o Estadão. Aumentou, não, essa é a Folha, eu quero do Estadão, Davi. Tudo bem, a Folha, daqui a pouco eu vou voltar à Folha. Mas o presidentão, segundo o Estadão, a prisão de Bolsonaro foi um presente que o Moraes deu para o Bolsonaro para ele se fazer de vítima. Pelo amor de Deus, senhores. Eu fui do Estadão, sinto vergonha de saber que o grande jornal democrático do país está se prestando a esse papel. E a Folha? Volta a Folha. Volta a Folha, Davi. A Folha fez um comentário pela manhã, eles mudaram o editorial. Eles estavam dizendo que para defender o Bolsonaro agora é mais difícil, está mais pesado. Tal. Aí voltou ao Datafolha. Tal. Agora à tarde, agora há pouco, eles fizeram um novo editorial, não tive tempo de fazer o print do editorial, mas onde a Folha está dizendo que o Bolsonaro, sim, tem direito à livre expressão e Moraes erra ao determinar a prisão de Jair Bolsonaro. Mudou de posição. A Globo também está mudando de posição, ou seja, nós estamos presenciando uma situação de mudança na vida nacional.
A assessora do senador está dizendo que está chamando aqui a gente. Vamos fazer o seguinte, enquanto que ela está fazendo a ligação, ela está chamando, eu vou chamar, então chama. Pode chamar, estou escrevendo aqui. Enquanto isso, deixa eu mostrar para vocês os preços do boi gordo. Notícia da pecuária no ar, Sérgio. A ação começou no mercado do boi gordo, agosto começa com preços em alta para arroba do boi gordo em 20 praças hoje, pesquisadas pela Scott Consultoria. B3 tem lá variação negativa, mais alta ontem, hoje devolve parte dos ganhos, mas mesmo assim, agosto a 316,60 por arroba, setembro 326,15, outubro a 335,60, 338. Mercado físico, vamos lá, 8 praças, Davi, 295,50, São Paulo, Corinthians, Araçatuba, MT, Sudoeste, Cuiabá e região Sudeste do Mato Grosso, 285,50 a prazo. Próxima tela, Davi da Luz, mais 4 praças, Santa Catarina Média, 313,50, Oeste do Maranhão, 261, Triângulo Mineiro, 280,50, mesma cotação de Belo Horizonte, 280,50. Davi, nós colocamos agora os comentários ou já temos o senador para conversar com o... Não, pode, vai em frente, vai em frente. Vamos aos comentários, então? Vamos aproveitar, vamos lá. As informações do Tiago Bernardino, direto do CPEA. Olá, Tiago. Olá, amigos do CEP Dinheiro, boa tarde. Tiago Bernardino, coordenador de pecuária do CPEA. Dia 5 de agosto, terça-feira, mais o boletim do mercado pecuário. Mercado pecuário que apresentou relativa forte valorização ontem, né? Indicador CPEA-Exalc saltando aí dos seus 295 para 299, se aproximando novamente da cotação dos R$300. Motivado sim pela dinâmica de vendas de carne, um aquecimento sim, principalmente nessa primeira quinzena, chegada do Dia dos Pais, tudo isso ajudando a estimular, obviamente, as vendas, né, a diminuição dos estoques do varejo no atacado, somado também ao bom momento das exportações. Então é um mercado realmente que vem voltando, podemos dizer, à normalidade. Mercado futuro trabalhando ao redor dos seus 319, fechamento de ontem. Hoje, dado todo o cenário político-econômico do dia de ontem, oscilando, chegando a bater quase 320, mas voltando ao longo da manhã a 318, então ele vem trabalhando num patamar mais firme para o final do mês. Então é um mercado que vem trabalhando com escalas curtas, a carne subindo algo em torno de mais de 1%, chegando ao patamar já dos R$312 por arroba, então também sinalizando um aquecimento aí de vendas e possivelmente mais aquecimentos no preço da arroba. O boi gordo em várias praças sendo negociadas já acima dos R$300, né? Não em média sim, mas negócios específicos, mas realmente já sinalizando esse aquecimento. Terça-feira, quarta, realmente deve ser momentos bons, interessantes, negociações. Amanhã a gente volta com mais informação. Grande abraço a todos. Obrigado, Tiago Bernardino. Agora sim nós vamos direto ao Senado brasileiro, falar com o senador do Agro, o senador Luiz Carlos Reis, que está dando a honra de nos atender ao vivo aqui. Estava na mesa diretora fazendo obstrução, mas agora está conosco. Boa tarde, senador Luiz Carlos Reis. Boa tarde, João Batista. Boa tarde, quem nos acompanha no Tempo e Dinheiro. Prazer falar com você, com todos os seus milhares de telespectadores. O senhor está na mesa diretora, o senhor está dentro do Senado na mesa, é isso que eu estou entendendo aí. Sim, eu saí, vim numa cadeira aqui para te dar a entrevista, João. Sim. Mas nós acertamos hoje, a partir das 11 horas, um grupo de senadores vai se revezar na presidência aqui do Senado, na mesa diretora, e também um grupo de deputados está fazendo a mesma coisa lá na Câmara Federal, para que nós possamos mostrar a insatisfação que nós temos hoje com relação a esse estado de coisas, né? A intromissão do Supremo Tribunal Federal na nossa casa e os fatos todos que estão ocorrendo hoje no nosso país com relação à liberdade de expressão. Você é um jornalista, João Batista, sabe quantos colegas teus hoje estão condenados, né? Até saíram do país em função da liberdade de expressão. Isso é um direito. E parlamentares também, né,
sofrem a mesma coisa. Portanto, nós temos que superar essa posição e temos, então, uma pauta, né, que é a questão da anistia ampla, geral e restrita de pessoas inocentes nos processos. Então, esse é um item principal que nós estamos também querendo que seja pautado na Câmara e no Senado Federal. Fora isso, tem o impeachment, do impeachment que se pede do Alexandre de Moraes, não é isso? Estamos costurando agora, João Batista, as assinaturas. Começamos hoje pela manhã com 36 assinaturas, já estamos com 39, e até amanhã nós vamos liberar quem já assinou, né, para que cada estado que veja o seu senador possa cobrar do seu senador a assinatura nesse documento. Seguramente chegamos a 43, 44 assinaturas para o impeachment de Alexandre de Moraes. É outro fato que também nós vamos pressionar o presidente do Senado, que possa, depois de termos as assinaturas, ele possa pautar também o impeachment do Alexandre de Moraes pelo abuso, né, que ele está tendo. Hoje, pela lei Magnice, ele é um dos torturadores, é uma pessoa hoje que tem acoberta crimes gravíssimos que ele mesmo fez. Você vê que liberaram o Sérgio Cabral por roubo, condenado a mais de 400 anos de cadeia, e nós temos hoje, João Batista, centenas de pessoas que nunca passaram na frente de uma delegacia, não tem sequer um processo, e hoje tem gente condenada a 17 anos de prisão. 17 anos de prisão. Então, é um abuso, um absurdo. Pessoas com idade, veja o caso do Clezão, que morreu porque na prisão, porque os médicos pediram a sua liberação para tratamento. O Alexandre de Moraes não deu para que fizesse tratamento. Daniel Silveira, nesse instante, também preso, teve um problema de uma trombose na perna, e também o cara não quer liberar para ele fazer o tratamento. Uma pessoa. Agora, quando era um bandido, né, aí os direitos humanos estão em cima para proteger esses bandidos, né, que sejam liberados para fazer tratamento. Agora, pessoas nossas que estão sofrendo hoje esses casos acabam ficando presos e não podem fazer nenhum tratamento para a sua saúde. Tá. Nós, inclusive, estamos vendo aqui a grande mídia colocando o Congresso Brasileiro em descrédito, porque eles sabem que vocês estão se movimentando. Então, senador, baseado na sua experiência, né, de homem muito vivido aí no Congresso, quais são as possibilidades com que o senhor conta, que a oposição conta, para fazer passar essas exigências, vamos chamar assim, exigências, né, um direito que se tem de conseguir a anistia geral e restrita. Depois a gente fala do impeachment. Quais são as possibilidades de a gente conseguir a anistia, senador? O que nós estamos fazendo no Senado e na Câmara, João Batista, é justamente essa obstrução para que a casa não funcione, para que nós possamos ter essas matérias sendo votadas. Votado, nós voltaremos à normalidade da Câmara e também do Senado. Então, em primeiro lugar, ajustarmos as assinaturas e pressionarmos para que possamos votar essa matéria. Sei que é difícil, mas vamos fazer de tudo para que nós possamos atender os clamores. Veja, milhares de pessoas, milhões inclusive, estiveram nas ruas agora, nesse último domingo, né? Fato nunca antes visto no país, pessoas de bem que foram para justamente clamar para que nós, senadores, possamos cumprir a nossa parte. Então, estamos iniciando essa obstrução para que possamos ter essa matéria votada o mais rápido possível. Tá, a possibilidade do impeachment do Alexandre de Moraes está na pauta, o senhor está dizendo que sim, vocês estão pedindo, mas ainda o Alcolumbre, o Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, não coloca isso em votação. O que impede o Davi Alcolumbre de colocar o impeachment de Alexandre de Moraes em pauta, senador Luiz Carlos Reis? Primeiro, João Batista, nós temos que arrumar as 41 assinaturas, ainda não temos. Assim que nós arrumarmos, esperamos que até amanhã nós tenhamos mais de 41 assinaturas, aí possamos cobrar do Davi Alcolumbre a colocação dessa matéria em pauta. Primeiro, nós estamos agora, hoje, e até amanhã cedo, nós teremos já a questão das assinaturas.
E aí vamos começar a implementar para que ele consiga botar essa matéria em pauta. Aí a pressão sobre o Davi para que ele paute essa matéria, entendeu? Aí todo o nosso empenho, hoje o nosso empenho, a nossa obstrução é para arrumarmos as assinaturas. E amanhã, depois das assinaturas arrumadas, já estamos atrás dos senadores, que são nossos amigos, conhecidos, para que assinem, né? Já estamos fazendo uma força-tarefa em cima dos senadores. E depois, a próxima etapa é nós conseguirmos que o Davi paute essa matéria e colocarmos ela em votação. Tá. Senador Luiz Carlos Reis, o senhor sabe que a população reage conforme, né, as notícias, tal. Tem muitas pessoas indignadas, algumas radicalizadas, e dizendo assim, no Congresso não vai dar jeito nenhum, que o Senado é isso, é aquilo. Eles lembram que a oposição, o PL, o partido que o senhor está militando, acabou votando no senador Alcolumbre, o Davi Alcolumbre, para ser o presidente do Senado. Quer dizer, por que a oposição acabou apoiando o Alcolumbre para presidente, senador? Há 2 anos atrás, há 3 anos, quando foi eleito pela segunda vez o Rodrigo Pacheco, nós fizemos um enfrentamento radical e ficamos totalmente afastados da mesa e dos cargos que existem na mesa diretora da Câmara, do Senado e também nas comissões. Quer dizer, nós não tivemos nenhuma participação. E ficamos praticamente 2 anos totalmente isolados. Então, a conversa, eu sou progressista, junto com o PL, junto com o Novo, junto com os partidos, nós fizemos um acordo, né, para que pudéssemos, então, participar da mesa e participar das comissões que temos aqui no Senado. E, a partir disso, então, foi um acordo para votar no Davi Alcolumbre, né? Mas, nesse instante, ele não está cumprindo com o que nós estamos pedindo e aí a pressão será sobre ele. Para não ficar isolado, né? Senão as coisas que interessam à oposição não andam, entendi bem. Agora sim, senador, uma questão que a gente ouve na rua, principalmente hoje, depois da prisão do Bolsonaro ontem, muita gente falando em paralisação, motoristas dizendo que vão parar as estradas. Como é que o senhor vê isso, senador? Olha, é importante que a mobilização seja feita sobre esses casos que nós precisamos resolver. São impasses. E a pressão, para mim, é bem-vinda, desde que tenhamos movimentos pacíficos, né, seja nas estradas, como nós estamos fazendo hoje no Rio Grande do Sul, e você conhece bem as estiagens, as secas, as enchentes. Os produtores estão em vigília já há quase 3 meses lá no Rio Grande do Sul. Então, essa mobilização é bem-vinda, né, no geral, em cima da democracia que nós queremos no nosso país, que nós não temos hoje. Tá. Senador, assim, a última colocação, que eu gostaria que o senhor se dirigisse, claro, aos nossos telespectadores. Eu sei que o senhor precisa voltar à mesa, diretor aí do Senado. O que o senhor tem para dizer para os nossos telespectadores, para os produtores do Meu Brasil, enfim, para as pessoas que o seguem, senador? Um outro detalhe que nós não comentamos é a Lei Magnitsky, aplicada hoje com Alexandre de Moraes, e também as sanções do governo americano, que também é uma forma de pressão, para que o governo brasileiro, que está tirando proveito político dessa questão, é um absurdo que está ocorrendo hoje, em cima do descrédito do governo federal, de não ter procurado o presidente Trump, como todas as nações do mundo, toda a Europa, China, Rússia, Índia, todos estão procurando e fazendo a negociação. E o Brasil fazendo proveito político dessa questão, dizendo que ele sim defende os pobres e contra os americanos. Não, é a maior economia do mundo e nós precisamos também conversar com eles, né? Agora recém começa a parecer que vão conversar. Então esse é um problema muito sério que representa milhares de empregos no nosso país e esperamos que eles tenham juízo, consciência e não façam o uso político dessa questão e vão discutir e negociar com o governo americano, que para nós é extremamente importante, né? Para toda a sociedade brasileira, não apenas o agro, certo, João Batista, mas todas as empresas, os setores que foram afetados, o pessoal tem que fazer uma negociação, não é a empresa. Quem representa a empresa é o governo, e o governo tenha juízo. Pare de falar o presidente Lula que quer substituir a moeda dólar, né? Quer fazer uma nova moeda. É uma afronta que faz aos Estados Unidos,
um país parceiro do Brasil. Foi feito isso agora na reunião dos BRICS, no Rio de Janeiro. Vocês podem lembrar o que o Lula falava, quer dizer, isso aí não pode acontecer. Nós temos que fazer o quê? Vamos conversar com eles, como a Índia faz, como a China faz, como a Rússia faz, né? E nós também precisamos conversar com o governo americano. Esse é o recado importante que a gente queira dar, e não fazermos uso político, como até hoje o PT está fazendo dessa posição. Muito bem. Senador Luiz Carlos Reis, muito obrigado pela sua participação. Obrigado aí, tirei o senhor aí da mesa, o senhor gentilmente veio nos atender. O pessoal está reclamando, o senador está falando baixinho, sim, ele está na mesa diretora, tá? A sessão está andando e o senador está fazendo aí uma gentileza para nós. Muito obrigado, Luiz Carlos Reis. Volte sempre. Valeu, tia. Um abraço. Prazer. Valeu, tia. Valeu, tia. Muito que bem. Ficamos muito claros. Então, pessoal, o senador estava contido ali porque estava na mesa, diretor. Se ligarem a TV Senado, vocês vão ver o senador aí do lado. Muito bem, falou com exclusividade aqui para o Tempo e Dinheiro. A posição da Lei Magnitsky sobre a questão do dólar, que o Lula está insistindo, tem a mesma posição do senador, tem a mesma posição da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, da Fiesp, querendo negociação, tem que negociar com os Estados Unidos, nada de enfrentamento, e até porque o país todo, não só Alexandre de Moraes, os juízes do STF, a cúpula do governo, mas o país todo pode sofrer uma sanção econômica por causa da posição do Lula que insiste em comprar diesel da Rússia, mandando dólares para a Rússia fazer guerra com a Ucrânia. Essa situação de geopolítica é que está causando um grande temor sobre as nossas cabeças, sobre os dirigentes que pensam que têm algum pouco de senso de responsabilidade, que não querem o enfrentamento como é o posicionamento da CNI, da Confederação Nacional da Indústria e da Fiesp nesse sentido. Muito que bem. Então, assim, nós vamos continuar acompanhando. A atenção está toda no Congresso, paralisação da pauta, a obrigação de se votar o impeachment e tem também a questão da anistia em pauta. Vou voltar para o Sérgio Braga para encerrar a sua editoria de pecuária. Sérgio Braga. Só para poder complementar as informações também sobre o mercado do boi gordo, com uma outra perspectiva, com a Isabela Camargo, da KN Agro, direto de Bebedouro conosco. Olá, Isabela. Olá a todos. Bom, a semana começou com preços firmes para a arroba do boi gordo, resultado aí da menor oferta de animais terminados, principalmente de machos, né? E o encurtamento das escalas de abates. Mesmo com a oferta de preços maiores, a indústria ela acaba encontrando resistência por parte dos pecuaristas e eles aguardam aí melhores preços. E o resultado, então, foi escalas de abates aí bem mais curtas. Além disso, a demanda no mercado interno ela segue aquecida, a gente está no início do mês, a gente tem aí o fator volta às aulas, né? E também o Dia dos Pais, que acaba ajudando aí na melhora em relação ao consumo e resultando aí em alta nos preços no atacado. Isso faz com que a indústria tenha um maior interesse, né, em aumentar suas compras, né, e acabar alongando aí as programações de abates. Além disso, a gente vê um cenário no mercado externo que segue um bom ritmo. Então, esse cenário de oferta reduzida e demanda mais aquecida vem colaborando aí para preços mais firmes para a arroba do boi gordo, um cenário bem diferente do que a gente via no último mês, né? E para os próximos dias, a nossa expectativa é de que esses preços continuem firmes. A gente ainda deve ver um cenário de oferta reduzida e a gente espera aí nesses primeiros 15 dias do mês, então, uma demanda aquecida, colaborando aí para a firmeza em relação aos preços. Bom, então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Isabela Camargo, muito obrigado pela sua participação, como sempre, abrilhantando aqui, trazendo uma imagem muito bonita para nós aqui, direto de Bebedouro, Isabela Camargo, da HN. Vou voltar para o Sérgio Braga para me despedir. Sérgio Braga, obrigado pelo apoio, pela produção, pelo esforço. E vamos em frente. Até amanhã, Sérgio. Até amanhã e a qualquer momento outras novidades aí no Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro com entrevistas exclusivas, João Batista. Esse é o nosso compromisso. Até amanhã. Muito bem, bem lembrado pelo Sérgio. Entrem no clube, nós vamos continuar trabalhando, claro, sobre a editoria do Giovanni Lorenzon. Seja o produtor rural muito bem informado, 15 editorias dessa comunidade chamada Clube do Tempo e Dinheiro. Entrem lá, é de graça, 7 dias grátis.
Depois você vira assinante e nos apoia para falar cada vez mais alto e mais longe. Precisamos do seu apoio, é uma troca. Você nos ajuda e nós lhe damos o melhor serviço do agro brasileiro em tempo real. Olha o telefone, 19998132915. Daqui a pouco todas as informações do programa de hoje serão editadas, recortadas e colocadas à disposição dos nossos amigos assinantes para reverem e impulsionarem. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Continue com o Tempo e Dinheiro. Amanhã a gente volta. Muito obrigado pela atenção. Foco no Congresso e viva o Brasil! O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes, por isso o nosso convite ao senhor e à senhora. Entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.